A primeira expedição a desembarcar no Brasil. Eu vou conversar com Luiz Alves Lacerda, por favor. Luiz, você é de Cabo de Santo Agostinho, onde os espanhóis dizem ter chegado alguns meses antes de Cabral. Exato. Qual foi essa expedição que teria chegado antes? Não, isso é assim mesmo. O que você quer mexer aqui? Não toquei só um aqui. Você é muito curioso, você é curioso. Você queria arrancar fora o microfone daqui. Se mexer mais uma vez, a gente tem que parar, porque você tirar o microfone do lugar. Está te incomodando essa bola? Não. Bem, a expedição partiu de Palos, expedição formada... Não, pera, vamos começar de novo. Então vamos. Isso aqui é assim mesmo, você não tem o que fazer. Se a pessoa quer um queijo, queria comer um queijinho... Bom, essa expedição partiu de onde? De Palos de la Frontera, na Espanha, no dia 28 de novembro de 1499. 1499? 1499. Quem chefiou essa expedição? Vicente Andrés Pinzón, capitaneando uma flotilha de 3 barcos, partiu de lá até chegar ao Cabo de Santo Agostinho, onde descobriu o Brasil 3 meses antes de Cabral aportar na Bahia. O Pinzón, para mim, é um navegador fascinante. Eu acho uma figura fascinante. Até eu queria estudar um pouco mais a história do Pinzón, porque de repente ele está capitaneando uma das naus no descobrimento da América, né? Junto com Colombo. Ele foi um dos que insistiu primeiro para que Colombo voltasse, depois aceitou a mão do Colombo, disse, não, vamos ficar mais um dia, né? Não somente ele, como o irmão dele, Martim Afonso Pinzón. Martim Afonso Pinzón, também outro navegador extraordinário dessa época e meio com história meio obscura. Não tem muitos detalhes da história dos dois, né? Tem muito, sim, tem sim. Inclusive, Capistrano de Abreu estudou isso profundamente, dedicou a vida dele todinha. Não, eu digo assim, na história oficial... Não, somente não tem... Ele participou somente do descobrimento da América com Colombo e do descobrimento do Cabo de Santo Agostinho. Sei, mas digo, não se dá a mesma importância, o mesmo destaque que se dá a Pinzón, o mesmo destaque que deram a outros navegadores, né? Não. É o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, porque eles eram envolvidos com as prioridades do descobrimento. Colombo, Vilep, Ojeda, Pinzón, coisa que não era Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral era o quê? Simplesmente um almirante, um fidalgo português. E um almirante, talvez, aliás, certamente, por nomeação, né? Por casamento, não é isso? Muito bafejado pelo rei. Era um homem da corte. Da corte. Vamos ver aqui o mapa. Temos um mapa aqui no ponto. Virem. Bom, aqui, eu tenho aqui esse laserzinho. Aqui, ele saiu daqui, é isso? De Palos. Você observa Palos. Palos. Veio obedecendo nesse... Peraí, não, por aí não. Não, volta. É por aqui que ele veio. É por aí. Bem-vindo. Ok. Chegou ao Cabo de Santo Agostinho, descobriu o promontório, rendeu graças a Deus, lavrou ata de posse e batizou o cabo com Santa Maria de la Consolación. Sim. Dali eles foi para frente, chegou até o Amazonas e descobriu o Amazonas. Descobriu o Rio Amazonas, chegou até o Rio Amazonas. E de lá partiu. Foi subindo, passou por subindo até chegar à Espanha novamente. o Orinoco, né? O Orinoco, e foi mais para frente e tal, até chegar novamente à Espanha. Aqui é o que está escrito ali que eu não estou vendo? Sim. É a ilha de Tabago. Tabago, né? Aqui. Exato. Foi subindo, Trinidade e Tabago, né? Aqui na mesma área, né? Foi subindo e retornou à Espanha. E voltou na Espanha. Aí, por que isso não ficou registrado? E é devido ao Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas. Não permitiu nem que fosse registrado? Não.
Porque a Espanha não se interessou por isso, de vez que existia já o tratado. O tratado foi um documento, vamos dizer assim, forçado. Surgiu simplesmente para... Força papal, né? Então, tem mais mapa, Billy? Aqui é o... É Pison, né? O perfil que nós temos. Aliás, esse retrato de Pison está no vitral do Palácio do Governo de Pernambuco. Esse Pison é o irmão mais moço ou mais velho? É o mais moço deles, da família. Tem mais foto, Billy? Tem mais alguma coisa de telão? Se tiver, põe, por favor. Isso aí é o convento dos Carmelitas, que está situado em cima do promontório avistado pela primeira vez. É um convento, está em ruínas, e que se pretende agora revitalizá-lo, né? E para tornar... isso aí, essa parte aí, onde tem o sítio histórico, onde o Cabo Santo Agostinho vai fazer aqui um monumento, agora no final do século, e monumento, museu, uma série de coisas aí para dar maior festividade, maior calor às festividades dos 500 anos do descobrimento por Vicente Inês Pison do Cabo Santo Agostinho. O que mais? Vamos ver. Outra coisa também que está sendo muito interessante é a irmanização que vai acontecer entre Cabo de Santo Agostinho e Palos de La Fronteira. Agora no final do ano, onde será feito um convênio sobre isso. Aqui o que é essa área aqui hoje? Isso aí é o promontório, também tem a pedra maior que foi avistada por Pinzon, a 6 milhas mais ou menos de distância, quando ele registrou no diário de bordo que estava avistando um ponto escuro, um dorso de pedra, um promontório. O que mais? Foi aí que ele passou e desceu na Baía de Suape. Ele desceu e foi à terra? Foi à terra, rendeu graças a Deus, lavrou a ata de posse e batizou o cabo como Santa Maria de La Consolação. Aqui é Palos, né? Aí é mais baixo, Palos. Agora, tá bom, William, obrigado. Sabe o que eu fico impressionado, né? Primeiro, essa façanha de todos os navegadores. Segundo, o caso do Pinzon, por exemplo, que ficou de repente uma figura de segundo plano nisso tudo, né? Quando, obviamente, era um navegador, os dois irmãos eram extraordinários. O jeito chega, descobre terra nova, volta, informa que descobriu, né? E ninguém faz nada, diz, não, você descobriu, mas vamos deixar quieto e tal. Mas acontece que existiu o tratado. Não, eu sei. Aí, essa questão ficou abafada durante todo o tempo, apesar dos estudiosos, dos historiadores penetrarem bem dentro da coisa. E agora o prefeito do Cabo de Santo Agostinho está querendo fazer justiça a Pinzon, de vez que ele entende, ele é profundo conhecedor, porque ele também estuda com a gente, de que Pinzon foi injustiçado. Por força do tratado, ele está procurando fazer justiça e para isso a história está sendo sacudida e a gente quer levar o conhecimento de todo o Brasil de que o descobrimento do Brasil aconteceu antes de Cabral chegar à Enseada de Santa Cruz e lá plantar o lenho simbólico da fé católica. Agora, você que estudou a vida do Pinzon e tal, que repercussão isso teve no homem Pinzon, na vida do Pinzon? Ele ficou recalcado por causa disso? O Pinzon, naquela época existiam os navegadores envolvidos com o descobrimento das terras do Novo Mundo, ou do além mar-oceano. Era uma expressão que era muito usada naquela época. Mas houve o tratado, né? Você sabe que o rei Dom João II forçou, aquele tratado foi todo forçado. Começou com quase sequestro de Colombo e quase com o assassinato de Colombo. Depois veio com a pressão em cima do Papa Alexandre VI. O Papa chegou a fazer 2 bulas, a Interquestera número 1 e a número 2, para ajudar tanto a Espanha como eu sei, mas Portugal. Não se tem noção da reação que esse homem teve? Porque imagina você, por exemplo, publicar um trabalho e de repente o trabalho some. Sim. É mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, o cara descobre, está envolvido nos descobrimentos e tal,
descobre-se assim, não, você vai ter que calar a boca sobre isso. Mas você, se o tratado foi um tipo do ato 5, foi a mesma Não, eu coisa, sei, sabe? claro. Não, mas, por exemplo, você sabe que no ato 5, você sabe a repercussão que isso teve nas pessoas. Né? O que as pessoas sofreram por causa desse AI-5, do AI-5. Do AI-5. Então, eu queria saber o seguinte, não se tem ideia de que repercussão isso teve na pessoa do Pinzon? Ele deixou de navegar, passou a ser bêbado, ele ficou uma pessoa frustrada. Esses detalhes é que eu digo que são obscuros na vida do Pinzon, dos dois. Ninguém sabe mais nada sobre eles, né? Ele cessou com um tratado de Tordesilhas, cessou tudo que Portugal passou a gerir. Não, eu sei, você não está entendendo a minha pergunta. Eu sei que cessou tudo, historicamente cessou tudo. Né? Com o AI-5, cessaram as liberdades individuais, os habeas corpus e tudo, mas você sabe que tem pessoas que morreram, você sabe o que aconteceu com a família dessas pessoas. No caso do Pinzon, é uma coisa tão distante que ficou tudo obscuro, né? Ninguém sabe que consequências pessoais o Tratado da Tordesilhas teve num grande navegador como o Pinzon. Teve muito. É por isso que hoje em dia a gente está tentando fazer justiça a Pinzon nesses 500 anos de Brasil. Agora tem mais, tem também uma versão francesa de que o Jean Cousin, o navegador Jean Cousin, teria chegado até antes de Pinzon. Tem fundamento? Tem. Nenhum historiador, nenhum deles, se você quiser consultar a história, você vai chegar a essa evidência. Nenhum deles aceitou o descobrimento do Jean Cousin. Por quê, hein? Porque não existia, como é que se diz, coisas bem provadas para justificar o descobrimento pelos franceses ali. Mas como é que surgiu a informação de que Jean Cousin teria sido o primeiro a chegar aqui? As informações foram em função dos estudiosos do descobrimento das terras do Novo Mundo, né? Mas ele deixou um diário de bordo, deixou documentos, mas não foram contestados. Nunca foi dado crédito a isso. Por que será isso, hein? Não sei porquê. E foi em que ano? Jean Cousin foi em que ano? Foi antes de 1400 e... Foi antes de 1400, foi antes do tratado. Eu não me recordo no momento a data, mas foi antes do Tratado de Tordesilhas. E a França também estaria fora do Tratado de Tordesilhas, né? Como também esteve fora porque o próprio rei Francisco I discordou do tratado. Por quê? Porque o Papa Alexandre VI dividia as terras do além meridiano das terras do Novo Mundo só com a Espanha e Portugal, né? E para ele chegou até a ironizar e dizer que gostaria de conhecer o testamento, a verba testamentária de Adão, para saber porque somente a Espanha e Portugal tinham direito. Aí esse livro é outra falha do Tratado de Tordesilhas. Esse livro que está na sua mão, o que é? Esse livro é seu. Muito obrigado. Dedicado pelo prefeito Elias Gomes, do Cabo de Santo Agostinho. Ele dedica a você. E tem mais alguma coisa lá com o Alex? Não, com a produção, com o Renato. Olha, muito obrigado. Outra coisa que eu queria, aqui nós temos dois colegas, o Zé Antônio Alves. Zé Antônio. Tudo bom, Zé Antônio? Tudo bom, João? Um grande abraço. Zé Ambrosio, ambos são participantes da comissão dos 500 anos de descoberta. Zé Ambrosio, tudo bom? Tudo bem, João. Você também participa da comissão dos 500 anos, né? Eu conversei com o Luiz Alves Lacerda. Ô Luiz, muito obrigado. Obrigado pelo presente. Espera um aqui que eu ainda vou chamar aqui a Paulo. Vou chamar a Franja. Eu queria que você me desse uma oportunidade ainda. Eu queria que o Brasil soubesse desse detalhe, porque, infelizmente, o Brasil não conhece essa história, né? Porque nos livros... Mas para o Brasil não faz muita diferença, né? Por quê? Ter sido descoberto por um ou por outro, não... Mas pelo menos a história foi mentirosa, eu não quero ver. A outra coisa que eu queria dizer aqui é que nós não estamos pensando em mudar o curso da história. Nós estamos aceitando. Claro, isso aí nem mudaria. A história é oficial. Tem uns que dizem que os fenícios chegaram aqui até antes, né? Tem disso. Fenícios, tartésios, atlânticos, babilônicos, os egípcios. E tem a pré-história nordestina que conta isso tudinho, né? Quer dizer, isso aqui era a casa da mãe Joana. E que não houve descobrimento no ponto de vista, vamos dizer assim, histórico. O que houve aqui no Brasil foi uma invasão, porque o Brasil já tinha dono.
O descobrimento histórico é o de Colombo, né? Que chega lá pensando até que está chegando nas Índias. E que morreu sem saber que descobriu um continente. Exatamente. O famoso coitado, não sabe de nada, morreu sem saber que descobriu um continente. Obrigado ao Luiz Alves Lacerda. E nós vamos terminar o programa de hoje com a canja do Divina Inspiração, aqui com o CD com Marcelinho Amaral. Não veio, mas o pessoal está aí quentíssimo. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Beijo do Gordo e a canja do João.